Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Os irmãos acharam? A graça e a paz aos irmãos que estão assistindo ao culto. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Vamos parar por aí. Feche os seus olhos. Quem trouxe o seu dízimo, a oferta à casa do Pai? Se você não trouxe, apresente ao Senhor a sua família. Apresente ao Senhor o seu trabalho, a sua casa. Em nome de Jesus, você que está assistindo, apresente ao Senhor algo precioso, ou algo que você quer muito, que esteja dentro dos princípios da palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, graças te damos e te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pelo sustento, pela casa e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque a cada manhã as tuas misericórdias têm se renovado em nossa vida. Te agradecemos porque é o Senhor que tem nos conduzido, Pai, em lugares altos. Somos gratos, Pai, por tudo. Mediante a nossa gratidão, o nosso amor por Ti, Pai, queremos agora, Pai, apresentar ao Senhor e dar graças, Pai, pelo dízimo, a oferta da Tua casa. Nos dê sabedoria e entendimento, Pai, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, administrar, Pai, todos os dízimos e a oferta da Tua casa, conforme as necessidades, Pai, que o ministério esteja passando naquele momento. Sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, Pai, nessa noite, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os seus celeiros se encherão e transbordarão. Eu declaro sobre a vida de vocês que estão aqui presentes, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que vocês agora apresentaram ao Senhor, eu declaro agora em nome de Jesus Cristo, que está chegando no trono do Pai nesse exato momento. E te agradecemos, Pai, e tomamos posse, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Pode vir, meus amados irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Ruth vem depois do livro de Juízes e antes do livro de Samuel, profeta
Samuel. Qual capítulo? Capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém. Eu convido os irmãos novamente a se colocarem sobre os seus pés, em nome de Jesus. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, e Eufrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e a outra de Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morrendo também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite eu tivesse marido, e ainda que tivesse filhos. Versículo 13: esperaram-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo-me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tomaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insistes para que te abandone e deixe de se seguir. Porquanto aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava ela resolvida a ir com ela, deixou-a de falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim,
e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou e com ela Rute a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está chegando agora, nós acabamos de ler o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 22. Amém, igreja? Nós vamos aprender um pouquinho com essas duas mulheres hoje. O tema da nossa palavra é como lidar com os traumas do passado, com as feridas do passado. Como lidar com essa situação? Pessoas talvez estão com traumas lá da infância, traumas talvez da adolescência e não conseguem superar tanto trauma. E há pessoas também que acabam culpando a Deus pela situação no qual passou. E nós vamos aprender com essas duas mulheres um pouco hoje, através da Sagrada Escritura. Amém? O que acabamos de ler aqui é uma mulher com o nome de Noemi, que foi marcada por grandes perdas. Noemi, ela sempre seguiu o seu marido e seus filhos, uma mulher auxiliadora, e a palavra de Deus fala que Noemi, ela tinha uma vida boa, financeiramente dizendo também, amém? Tinha filhos, marido, e viviam em Belém. Só que Belém, a cidade de Belém, Israel toda estava passando por ataques do inimigo. E Belém era considerada a cidade do pão. E ali não faltava pão, mas nessa época, Belém estava passando por uma dificuldade. O que eles fizeram então? No desespero, na fome, porque a gente pode ter vários problemas, mas já repararam quando a fome chega em nossa casa, a falta de mantimento, de algo para comer, ou até na casa de nossos filhos, ou de uma pessoa próxima, a gente se sensibiliza mesmo com aquilo, porque fome é algo muito sério, meus irmãos. Fome é algo no qual muitas pessoas têm passado. Então você que puder ajudar alguém que tem passado uma necessidade, seja usado pelo Espírito Santo e sacia a fome de alguém. Amém? Mas voltando aqui para a palavra. Então, na caminhada de Noemi, que nós lemos aqui, ela gerou vários traumas, e com isso a sua família, vendo que ali em Belém não tinha mais recursos, e a fome ali era grande, o que eles fizeram? Eles foram, toda a família, para um outro lugar. E olha que o nome de Noemi, o que significa o nome de Noemi? Preste bem atenção que lá na frente nós vamos entender algo. Significa feliz e bem-aventurado. Feliz e bem-aventurado. E nós vamos dividir esse texto que nós lemos em duas partes. A primeira são as perdas e traumas que essa mulher vivenciou, e a segunda é como tratar esse trauma deixado pelas feridas, pelos momentos no qual essa mulher passou. Amém? Bom, a primeira parte é as perdas de Noemi. O que acontece? Ela morava, ela tinha família, tinha uma situação boa financeira, vivia na cidade de Belém, e pelo motivo no qual nós falamos aqui da fome, ela teve que ir para outra cidade. Vamos ler o versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve o quê? Uma fome na terra. Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui a palavra está nos dizendo que houve fome ali na terra. A pergunta é, será que
eles não agiram vendo a situação no qual ele estava passando e queriam pegar outros recursos em outro lugar, matar, saciar a fome? Eu creio que sim. Se eu estou no lugar, tenho sentido fome, o princípio que eu vou fazer é o quê? É tentar mudar de vida e ir para outro lugar. Se ali a terra não está fértil, eu vou tentar. Só que, muitas das vezes, meus irmãos, nós fazemos coisas sem consultar a Deus. No primeiro problema que nós encontramos, na primeira situação, os nossos olhos, os nossos pensamentos falam mais do que aquilo que nós iríamos buscar de Deus. É aquele intuito, aquela primeira coisa, aquele primeiro bate, pá, eu vou ter que fazer isso. A gente age por impulso em muitas coisas de nossa vida. E essa família, ela fez isso. Versículo 2, vamos ler. E era o nome desse homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos, Malom e Quilion. Vamos parar por aí. Então era um casal e 2 filhos. Eles partiram para Moab. Sabe, o período de fome um dia vai chegar para todos. Um dia vai chegar o período de fome. Agora a pergunta é: como lidar com a situação? Quando eu falo período de fome, é um período no qual você vai passar por momentos difíceis. Casal, principalmente, vai chegar um ponto de o casal ele passar por uns momentos difíceis, mas com aqueles problemas, automaticamente o que eles fazem? A primeira coisa que eles vão querer fazer é separar ao invés de conversar. Quando há problema dentro de casa, gera brigas, gera contenda. Mas já repararam que nunca as pessoas sentam para conversar, tem uma conversa adulta, mas se age com um impulso de cada um, porque os nossos pensamentos são diferentes. Por isso que quando nós casamos, o Senhor fala que nós somos um só em Cristo. Então os pensamentos têm que andar alinhados uns com os outros. E aqui o que eles fizeram? Eles tomaram a decisão de ir para Moab. Então a família ela foi para Moab, e no versículo 2 eles fugiram. Algumas traduções falam que eles fugiram da fome para Moab. A saída era essa, meus irmãos, eu pergunto. Era fugir? É ter que tomar uma decisão ao invés de enfrentar a crise. Você que está assistindo, talvez você precisa tomar uma decisão. Será que você vai continuar fugindo ou vai enfrentar essa crise de frente? E chegando a Moab, eles se depararam com a doença e a morte. Eles foram em busca de respostas e soluções e encontraram perdas. E é por isso que eu quero dizer a você que é casado, que há muitos casais que estão fugindo das crises, ao menos de parar para conversar e enfrentar essa situação. Na caminhada de um casal, meus amados, nós vamos viver eu falo que é 3 etapas. A primeira é quando o casal casa, tudo é 1000 maravilhas. Você está conhecendo ali. A cada dia você vai conhecer. Só que quando se casa, tudo é perfeito. Você faz as coisas tudo à perfeição, tem a lua de mel, tudo é bonito. Mas vai chegar uma etapa da vida de um casal que vai vir as lutas. Talvez você está nessa etapa, casou e perdeu o emprego. E vai vir as brigas, vai vir as discussões, vai vir as lutas. E quem que vocês vão se apegar? Será que vocês vão fugir? Porque muitos casais novos têm entrado em discussões, estão separando, ao invés de sentarem para resolver o problema de frente. Então o primeiro problema
quando o casal passou por tantas lutas, mas estão juntos. É quando eles vão viver no céu, na glória, na eternidade juntos. Vocês precisam estar firmes nas lutas que vierem. E não é só para os casais que eu vou dizer não. Na nossa vida, para vocês que estão assistindo também, vocês que estão presentes, haverá lutas que vocês vão passar. É muitas pessoas que não têm força, não têm estrutura para enfrentar essas lutas. Sabe o que eles fazem, meus irmãos? Eles fogem. Eles mudam até de cidade. Eles mudam até de país. Mas a solução não é fugir, é você enfrentar o problema, porque onde vocês forem, pode ter certeza que vai ter problema. Não existe lugar que não tenha problema. Se existir, me fala. O único lugar que eu vejo que não tem problema é no céu. Mas primeiro você precisa passar por estágios aqui nessa terra. Estão comigo? Amém. E é assim, meus amados. É assim, então o casal precisa estar juntos. E continuando aqui. Eles foram para Moabe, e o que aconteceu? Eles foram buscar solução, fugir da fome, mas o que aconteceu? A primeira coisa, vamos lá no versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Ela foi buscando solução e logo de cara ela já perdeu o marido. Foi buscar solução, meus amados, e o marido morreu. Aquele que levava a provisão para casa já não estava mais com ela, mas ainda tinha os 2 filhos. E olha só que interessante. Preste bem atenção. Seu marido adoece e morre. Vamos ler o versículo 4 agora. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Ou seja, ela tinha ainda 2 filhos que se casaram com mulheres daquele lugar. Mulheres moabitas. Eles casaram com 2 mulheres, cada um casou. Uma com Ruth e a outra com Orfa, é assim que pronuncia, né? Casaram com as 2. Só que aí Noemi vai e perde os 2 filhos também. Agora, para não bastar, Noemi, ela perde o marido, perde os 2 filhos, fica pobre e ainda está na terra de estranho. Ela não está na terra dela, ela está na terra de estrangeiro. Olha o que essa mulher está passando, meus amados. Imagina a situação de Noemi. Vai para um lugar sem consultar, não enfrentou o problema, fugiu do problema, ela e sua família, o marido morre, os 2 filhos morrem. Ela fica pobre e ainda está numa terra estranha, sem saber o que fazer. Ela não tinha nada que oferecer mais. Vamos continuar. Para uma mulher que passou esses traumas, penso eu comigo que o coração dela está ferido. Amém? O coração fere, a pessoa vive o luto, não só do marido, mas dos 2 filhos. Além disso tudo, o que ela tinha uma vida estável em Belém, agora ela já não tem mais, ela está pobre. Então o seu coração começou a crescer uma amargura. Ela começou a ficar com o coração amargo, triste.
Ela começou a se revoltar. E revoltar contra quem? Contra o próprio Deus. Noemi, ela começou a revoltar contra o próprio Deus. Vamos ver o versículo 13, em nome de Jesus. Esperaram-eis até que viessem a ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sem tomares marido? Não, filhas minhas, que mais amaram-me a mim do que a vós mesmos. Olha a parte B. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. No pensamento de Noemi, foi Deus que causou tudo isso. No pensamento dessa mulher, era Deus que estava causando todas essas coisas. Ela se revoltou contra Deus. Ela se revoltou contra a situação. E em muitos casos, pessoas têm feito isso. Muitas pessoas se revoltam contra Deus porque perderam a mão. Aleluia. Então não existe mais para Noemi segurança, não existe mais para Noemi esperança, e não existe mais para Noemi fé. Ela se revoltou contra o Deus Todo-Poderoso. Já pararam para pensar que há muitas pessoas que se revoltam contra Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Desculpe, irmãos. Versículo 19, 20, 21. Eu peço um irmão para ler para mim, 19, 20, 21, por favor. Alguma irmã pode ler? Versículo 19, 20 e 21. Lê? É. Assim foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém elas lhe diziam: não me chamei Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia, parti, porém, da vida. O Senhor me fez tornar, porque pois me chamarei Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então a fé de Noemi acabou. A esperança de Noemi também acabou. Ela se revoltou. E ela, em outras palavras, ela disse para as suas noras: olha, eu já estou acabado. Vocês precisam voltar para a casa de suas mães. O que Ruth fez? Ruth, ela se apegou a Noemi. Porém, Rafael, o que ela fez? Ela beijou e ela foi embora. Mas Ruth, ela ficou firme com Noemi. E o que Noemi fez? Ela voltou para a sua cidade. Voltando à sua cidade, o que nós lemos aqui,
conhecia, falou: essa é Noemi? Eles ficaram. Depois de quase 10 anos, a palavra de Deus fala que depois de quase 10 anos, ela volta para Belém. E eles falaram: não é essa Noemi? Só que Noemi já estava com o coração amargo. Ela já chegou em Belém sem a sua família. Ela chegou ferida. Ela chegou rasgada, moída mesmo. E Ruth estava ao lado dela. Mas olha o que Noemi falou. Porém, ela lhes dizia: não me chameis mais de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vocês lembram quando eu falei o significado do nome de Noemi? Agora ela já não quer que chama ela mais de Noemi, mas sim de Mara. Olha o tamanho da revolta dessa mulher para com Deus. Olha o tamanho da revolta dessa mulher para o Deus Todo-Poderoso. Você talvez passou por uma situação dessa. Você passou por traumas na sua vida, no qual você teve perdas. Você talvez perdeu alguém tão querido e desistiu de Deus. Você tomou como si para si que Deus é culpado daquela perda, que Deus deixou você passar por aquilo no qual hoje você não conseguiu se libertar. E Noemi, ela estava nessa situação. Noemi, ela não conseguia se libertar. E ela dizia: foi Deus que matou meu marido, foi Deus que matou os meus filhos. Porém, o que Noemi ela estava reparando era que tudo aquilo que aconteceu foi Deus. Então ela estava vendo os problemas que aconteceu com ela, as perdas. Mas pararam para pensar que os problemas que nós passamos, nós enxergamos os problemas, mas nós não vemos o agir de Deus. Às vezes os nossos olhos estão fixos só naquilo que nós passamos, mas não estamos atentos naquilo que Deus já nos livrou e tem nos dado. Noemi, ela tinha que pensar de alguma outra forma, porque a palavra de Deus fala aqui, versículo 21, eu era cheia e parti, ou seja, ela estava em Belém, ela era cheia, ela tinha família, ela tinha tudo, financeiramente, ela tinha tudo que ela queria, mas ela partiu, mas a decisão dela partir e de sua família não foi de Deus, e sim dela. Uma decisão precipitada que causou muitas coisas em terra estrangeira. A decisão foi dela. Então muitas das coisas que acontecem com a gente lá na frente é sinal daquilo que nós plantamos lá atrás. Decisões, escolhas erradas que vai levar a um futuro talvez de perdas para vocês. Então sempre estejam atentos a essas coisas. Mas pensando agora na segunda parte que eu quero falar com os irmãos. Nós falamos sobre as perdas de Noemi e os pontos positivos. Quais são os pontos positivos que nós podemos pensar aqui? Como que Noemi ela pode se libertar de tudo isso? O primeiro ponto, você precisa parar de olhar para as coisas que aconteceram e olhar para o alto. Você vai encontrar em momentos difíceis de nossas vidas, ou até mesmo discussões em casa ou com a família, o impulso você vai achar a primeira pessoa para pegar e culpar. É sempre assim. A primeira pessoa que está na sua frente, a pessoa que você ama tanto, você vai descarregar um tanto de palavras, talvez.
E depois você vai pensar, poxa, eu não deveria ter falado com essa pessoa. Eu coloquei a culpa nela. Eu estava nervosa, eu estava nervoso. É sempre assim, meus irmãos. É sempre assim. Então você não pode olhar para os problemas. Você precisa olhar para Deus. Você precisa pensar que Deus, Ele nesse momento, Ele está agindo na tua vida. O primeiro ponto também que eu quero dizer aos irmãos: Noemi perdeu marido e filhos, mas não perdeu a vida. Ela não perdeu a vida, já é um motivo para ela agradecer a Deus. Já é um motivo. Nós precisamos olhar as coisas boas. A pessoa talvez perde a família toda e sobrevive. E começa a culpar Deus porque Deus tirou. Deus não é assim, meus amados. Não é assim. Deus tem sim o poder de dar a vida e tirar a vida. Deus tem o poder, mas não é dessa forma que Noemi ela estava revoltada com Deus. Não. Eu creio aqui que o erro aqui foi a decisão precipitada deles. E continuando a palavra, Noemi ela perdeu a família, perdeu os filhos, mas estava viva. Só que Noemi também, outra coisa, um ponto positivo, que Noemi ela criou laços positivos com suas noras. Ela criou uma amizade. Ela criou algo com elas ali em terra estranha, que não era a terra dela. É mais um ponto positivo. O terceiro ponto positivo, que suas noras se apegaram a ela, respeitavam Noemi, queriam estar perto dela, por mais que perderam os seus maridos, que eram os dois filhos de Noemi, elas estavam juntos de Noemi. Só que Noemi, ela estava com o coração tão amado, que ela disse para ela: vai para a casa de suas mães. Para mim já não tem mais solução, não tem mais jeito. Esse é o ponto positivo. Pessoas que querem o nosso bem. Há pessoas sim que querem o bem de vocês, há pessoas que querem ver vocês crescerem, pessoas que querem ajudar vocês. Então nem tudo está perdido. Em momentos difíceis vai chegar pessoas que vão estar ajudando vocês. Isso é Deus agindo. Isso é Deus. E Ruth, ela estava, vamos lá para o versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me istes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. Olha só como que Deus age. Usou uma moabita de terra estranha, que eles aí naquela cidade adoravam outros deuses, para dizer: não me inste para que te abandone, deixe de seguir, porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. Mas preste atenção aqui: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. É o mesmo Deus que não me percebam. E Ruth simplesmente abraçou a sogra. Ela abraçou com todo amor e falou: eu não vou sair, somente a morte pode me separar de ti. Somente a morte pode separar. Aleluia. O que eu quero chegar, meus irmãos? Haverá problemas que todos nós vamos passar, isso. Mas haverá pessoas também que serão enviadas para Deus, para estar caminhando conosco e nos ajudando nesse momento.
Ruth foi essa mulher que não desistiu da sua sogra, caminhou com ela e prosseguiu com ela, largou todos os deuses dela para servir o Deus de Noemi. E nós podemos tirar também como lição muitos homens, pessoas também que foram usados por Deus em momentos difíceis. A própria mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos para resolver, para curá-la, e ela não conseguiu. Gastou todo o seu dinheiro e nada aconteceu. Ela tomou uma atitude então de apenas tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela foi curada. Olha o agir de Deus. Ela precisou tomar uma decisão. José do Egito, ele foi jogado no buraco pelos seus irmãos, vendido como um escravo, passou por escravidão, por tantas coisas, mas lá na frente Deus honrou ele. José teria todos os motivos para dizer: Deus, o Senhor me abandonou, a minha própria família desfez de mim, me jogou no buraco e me vendeu para ser escravo. Mas ele foi fiel a Deus, ele foi fiel ao Senhor nos momentos mais difíceis, nas perdas. Ele jamais imaginaria que ele viria o seu pai novamente, nem sabia que seu pai estava vivo mais, os seus irmãos. E olha o que Deus fez. Deus fez José como governador do Egito ali. Deus usou José, e ainda o seu pai proporcionou a José ver o seu pai e os seus irmãos. Moisés, ele cresceu no castelo de Faraó. Imagina, ele aprendeu ali, ele estudou. Na Bíblia, se a gente fosse levar para hoje, Moisés, ele seria um daqueles engenheiros no qual teria um maior conhecimento. Eles faziam pirâmide, ele sabia falar, e ele era o chefe aí da obra. E o que Deus fez? Colocou Moisés no deserto, debaixo de sol, passando por tantas coisas, para levar o seu povo. Era para Moisés ficar indignado. Deus, o Senhor me tirou do lugar onde eu tinha tudo, para ficar aqui. Às vezes Deus vai te tirar de um lugar, você vai passar por tantas coisas, mas lá na frente você verá a glória de Deus, o mover de Deus agir na tua vida, entre outras pessoas do qual passaram também. Então, meus irmãos, há momentos na nossa vida, assim como Noemi perdeu tantas pessoas, ela precisava ser liberta desse trauma. Talvez você que está traumatizado com algo que aconteceu, eu quero dizer para você essa noite: hoje é o dia para você se libertar. Eu convido os irmãos a colocarem sobre os seus pés, em nome de Jesus Cristo. Fechem seus olhos. Meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai, eu oro agora pela vida dos meus irmãos. Nós vemos aqui, Pai, no texto, o texto nos mostrou, Pai, uma família no qual a sua cidade estava passando por um período de fome. Há tantas famílias, Senhor, que têm passado por esse momento difícil. Pais desempregados, pais com contas para pagar, contas chegando a todo mês, e sem saber o que fazer,
sem saber onde se apegar. E nós vemos, Senhor, que há muitos pais de família, até mães, que têm estado, saíram de suas casas porque não conseguiram enfrentar o problema de frente. Pessoas que foram, que deram um passo, sem saber ou consultar o Espírito Santo, com medo do que iria acontecer. Ali o Espírito, Senhor, de derrota veio sobre essa família. E esse pai talvez saiu, deixando seus filhos, deixando a sua esposa, porque o caráter de um homem, quando é ferido, se ele não tiver estrutura, Pai, ele vai cair. Então, nesse exato momento, meu Deus, meu Pai, eu oro por esse pai. Talvez esse pai que abandonou a sua família, esse pai que está nas ruas, esse pai que escolheu a miséria, as ruas, e deixou seus filhos, esposas, porque não conseguiu, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor envie servos, temente a tua palavra, Pai, e resgata esse homem. Resgata e leva ele de volta para casa, para a tua esposa, para os teus filhos. Em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, para essa pessoa, homem e mulher, até mesmo você, jovem, que passou por um momento, um trauma na infância, na adolescência. Eu quero te dizer algo. Não foi porque Deus permitiu. Deus jamais permitiria uma barbaridade dessa. Mas não se culpe a Deus. Porque se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque Deus te livrou. Se você está ouvindo essa palavra essa noite, é porque Deus já tinha planos para você. Se você está aqui essa noite, é porque Deus já tinha desenhado o teu futuro. Ele olhou por você, Ele viu a sua tristeza, a tua dor, Ele viu o vazio que estava, a ferida que estava no teu coração. Mas se você está aqui essa noite, se você está assistindo essa palavra, é porque Deus permitiu que você escutasse. Então, em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora: seja liberto de todo trauma, seja liberto em nome de Jesus. Se você está vivo, se você está viva, é porque Deus te livrou. Se Noemi ela estava viva aqui, vamos olhar para o lado positivo. Ela estava viva. Por mais que perdeu o marido, por mais que perdeu os filhos, Deus não abandonou. Deus colocou uma estrangeira para cuidar dela. Deus colocou uma mulher que na sua cidade adorava deuses pagãos. E ela, pela fidelidade, a sua sogra, ela disse: onde quer que estiver, eu irei. E eu irei servir ao teu Deus Todo-Poderoso. É assim que Deus age, amados. É assim que Deus opera. Onde tudo parece perdido, Deus restaura. Onde tudo parece estar acabado, já não tem mais saída. Eu não estou aguentando, eu não saio desse lugar. Eu não estou conseguindo mais. Meus filhos, filhas, não há mais condenação. Você precisa aceitar, renunciar a Jesus Cristo nessa noite. É Ele que tem te livrado. Aleluia. Dessas feridas,
agora sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o ministro sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sabemos que nós não podemos apagar aquilo que passou, não podemos apagar as lembranças, mas podemos tomar a maior decisão de nossa vida, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo. E quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, meu amado, minha amada, você tem uma nova vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma nova identidade. É um novo eu. Ei, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Jesus, restaura, Pai, restaura, Pai, toda corrente seja quebrada agora, toda cadeia seja quebrada agora, todo principado, potestade que está agindo nessa vida, dizendo não, você passou por isso e vai ficar até a tua morte, não, eu declaro sobre a tua vida agora, potestade, principados, vai sair em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua mente agora, a mente de Cristo, a mente, eu declaro agora, renovação da mente, eu declaro agora, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, traumas antigos, eu agora declaro, Pai, apaga esses traumas, eu declaro, saiba, meu amado, minha amada, Deus tem grandes coisas para a tua vida, nunca é tarde para se recomeçar, porque aquele que por mais que demorou anos para recomeçar, Deus está dizendo, foi o tempo necessário, você passou pelo vale das sombras, você passou pelo vale dos ossos, ei, você passou pelo deserto, mas eu te direi, se você está vivo, se você está aqui, é porque eu tenho um plano na tua vida, é porque eu tenho um propósito na tua vida. Não se apegue aos traumas passados, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer a obra. Ele vai fazer a obra. Eu não aceito, Satanás, tira suas garras dessa vida agora. Eu não aceito, porque ela não pode, ele não pode ser mais tocado por você. Não pode. Ah, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, começa a restituir agora, Pai. Restitui sonhos, restitui projetos, restitui, meu Deus. Ah, meu Deus, restitui. Levanta, Pai, essa pessoa que está na cama. Levanta essa pessoa que não conseguia sair do quarto de casa. Levanta dessa cama, em nome de Jesus Cristo. Levanta dessa cama, em nome de Jesus, eu declaro agora. Espírito de morte, eu te dou uma ordem, saia dessa casa. Saia dessa casa, espírito de miséria, espírito de derrota. Saia dessa família, saia. Ei, o espírito que está agindo na mente dessa pessoa, trazendo depressão, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito
e por tudo que o Senhor irá fazer. E bendito seja, Pai, o teu nome sempre. Agradeço, meu Deus, meu Pai, por cada vida aqui presente. Agradeço, Pai, por cada vida representando a sua família. Que o Senhor continue agindo no coração dos meus irmãos, continue falando, Pai, e que eles possam entender, Pai, assim como Noemi passou por tantas coisas, há um recomeço para todos nós. Não é o fim, mas se Deus soprou o fôlego de vida na vida de vocês a cada manhã, é sinal que aquilo que Deus chamou para vocês fazerem ainda não terminou. Continue perseverando de fé em fé, de glória em glória, porque aquele que caminha com Cristo, a vitória é certa. Lutas passarão, mas Jesus Cristo estará à frente. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Podem se assentar, meus irmãos. Amém, gente? Amém. Quero dar os recados finais em nome de Jesus. Você que está precisando, mora de Laguna, Água Santa, precisando de uma visita na sua casa, culto no lar, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria muito grande estarmos na tua casa, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e levando a palavra do Senhor. Não deixe, se você souber alguém que está acamado, alguém que não pode ir à igreja, alguém que não tem ceia, entre em contato conosco, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos cuidar de você, nós queremos levar a palavra. Nós sabemos que a palavra, quando ela é levada, há transformação. A palavra é a luz, e eu creio que tudo aquilo que nós determinamos através da Sagrada Escritura, Deus pode todas as coisas sim. Não desista, não desista. Pastor, eu não consigo ir à igreja vai até você. Pastor, eu não consigo falar de Jesus mais. Jesus já está batendo a sua porta, só basta você querer, em nome de Jesus, amém? Bom, meus amados, nós temos culto às 19 horas das quartas-feiras, às 18 horas nós temos culto da família. Eu quero dizer aos irmãos, tem sido cultos no qual o Senhor tem falado ao nosso coração, e eu creio que nós estamos no caminho certo. Eu quero deixar um abraço aos irmãos das outras congregações aqui de Lagoa Santa, que vocês continuem perseverando de glória em glória e sendo canal de bênção para todas as pessoas no qual tem visitado vocês, amém? Vamos colocar sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia. Assim que terminar a bênção final, minhas irmãs, aí eu vou pedir o Júlio para fechar, tá, Júlio? Você finaliza o culto, amém? Quero dar um recado para as irmãs aqui também, tá? Faz o sinalzinho de receber a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, sempre bom. Saiba disso. Deus está sempre conosco. É nos momentos mais difíceis que a gente sabe quem é aqueles que estão apegados a Jesus. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Amém. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela sua vida também, que vai assistir ao culto. Que você seja sempre abençoado no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais um domingo em tua presença, Pai. Te agradeço pela tua palavra, Pai.
o Senhor continue falando fortemente ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor leve em segurança os meus irmãos para casa e que eles possam ter uma semana abençoada, repleta de vitórias em nome de Jesus. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Só mais um recadinho, meus irmãos.